seja um instrumento para resgatar uma alma. Nos últimos dias, o que eu recebi de mensagem de gente que pedindo socorro, sem forças para retomar a sua caminhada, sem forças para se levantar espiritualmente, é assustador. Ontem, pessoas que vieram para descer as águas do batismo, mesmo pessoas que já haviam sido batizadas no passado, que desceram as águas do batismo, que disseram, eu estou zerando a minha vida e recomeçando porque eu estava completamente sem ânimo, sem forças, abatido. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Quando você medita Lucas 8, nós vamos ver que o maior alvo do diabo é roubar a fé de uma pessoa. Tanto que a Bíblia fala daqueles quatro grupos de pessoas. Que um grupo de pessoas, quando o semeador sai a semear a semente, então o primeiro grupo de pessoas é o que o diabo arranca a palavra do coração, que não crê. Então eles não creem, não alcançam a salvação. E quando nós falamos salvação, que ela começa aqui, né? As nossas definições, vitórias aqui. O segundo grupo de pessoas é aquele grupo de pessoa que crê somente por um tempo. No tempo das tentações, eles se desviam. Isso é assustador. O terceiro grupo de pessoas são aqueles que fracassam já na bênção, porque os prazeres e os deleites dessa vida sufocam a semente e eles não dão fruto. E só o quarto grupo de pessoas que dá fruto. Somente o quarto. Então, você vê, a gente ouve isso continuamente. Tem pessoas que ouvem isso continuamente, mas tratam isso como, se você não vigiar, é como ontem eu falava sobre a fé que a Bíblia diz que é semelhante. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a um monte, sai daqui, passa para lá, e nada lhe será impossível. Ao mesmo tempo, essa fé que tão pequena faz coisas tão grandes, tão pequena, que se não cuidar e proteger, você perde ela facilmente. Ela não é fácil de guardar. Ela precisa ser plantada, o tempo todo plantada, senão ela some rapidinho. Te entrega um grão de mostarda na porta da igreja, de lá até aqui você pode perder. Só da porta da igreja ao teu assento você pode perder. Porque é pequenininho demais. Amém? Diga assim comigo: Moisés foi gerado e criado por um tempo no cativeiro. Diga comigo, mas não para o cativeiro. Foi criado, gerado por um tempo no cativeiro, mas não, diga comigo, não para o cativeiro. Esteve um tempo no cativeiro, mas não para o cativeiro. Está claro isso para você? Um tempo no cativeiro, mas não para o cativeiro. Foi criado no cativeiro, mas não para o cativeiro. Isso nos ensina que as circunstâncias não são importantes. E a tendência é muitas vezes olhar para a circunstância. Pelo contrário, as circunstâncias são estímulos para a nossa vida. Por isso que nós precisamos estar ouvindo continuamente para entender o que está acontecendo conosco. Para dar a resposta certa ao que está acontecendo conosco. Porque se não darmos a resposta certa, é onde o fracasso acontece. Mas eu estava buscando, mas a resposta foi errada. Eu estava na igreja, mas a resposta foi errada. A resposta de fé foi errada. Então, o que nós acreditamos é o importante, o diferencial, não o que está acontecendo conosco. Ainda que não enxerguemos nada motivador, estimulador, o Senhor continuará sendo o Senhor das circunstâncias. Diga comigo, o Senhor é o Senhor das circunstâncias. Diga, Deus está acima das circunstâncias. Diga, Ele opera
por intermédio delas. Ele é o Senhor acima das circunstâncias. Quando uma pessoa vive um momento difícil, isso não significa derrotas. Eu estou vivendo um momento difícil, não significa derrotas. Isso não tem que ser o resultado das suas circunstâncias. Você não tem que ser o resultado das suas circunstâncias. A fé é justamente para mudar as circunstâncias. Diga comigo, a fé muda as circunstâncias. Então vamos lá. Pode passar isso aí, querida. Êxodo 6:20. Lê comigo aqui. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Estou lendo Anrão porque é Anrão que fala, viu, gente? É um R só, mas se pronuncia como 2 R. Anrão viveu 137 anos. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz a Arão, diga comigo, Moisés e Miriam, irmã deles. Anrão e Joquebede formaram uma família num contexto difícil de cruel escravidão. Preste atenção, lembre-se que eu não estou te contando história. Estou transferindo para você um espírito, porque a história não vai mudar a sua vida, se você não pegar o espírito. E nós encontramos respostas aqui para o que nós estamos vivendo. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram, diga comigo, 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. Quer dizer, vamos impedir o crescimento deles. Vamos impedir que eles cresçam. No caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados. Diga comigo, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, leia isso em voz alta comigo, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Mais uma vez, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, ou seja, mais cresciam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas.
e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola, e em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus. Diga comigo: todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando, diga comigo, ainda mais numeroso. Cada vez mais forte. Diga comigo, cada vez mais forte. Tem um contexto, eu quero que você preste atenção que Deus está no controle de tudo. Tem um contexto aí. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Vamos lá, se você prestou atenção no ambiente de hostilidade, de perseguição, de amargura, de opressão, eu não acredito que alguém esteja vivendo circunstâncias mais difíceis que essas descritas nas Escrituras. Tem alguém debaixo dessa opressão? Tem alguém que os filhos estão sendo determinados pelas autoridades que sejam mortos? Tem alguém que está amassando barro e oprimidos pelas lideranças e autoridades? Não. Então, por mais que uma situação ou a situação que você esteja vivendo seja desagradável, não se compara às dificuldades que aquele povo enfrentava. E aí, um regime escravo, sem nenhuma remuneração, debaixo de forte opressão e chibata. Para intensificar a crueldade, foi ordenado às parteiras que fiscalizasse e matasse durante o parto os bebês hebreus do sexo masculino. Mas tem uma coisa linda: elas temeram a Deus, não obedeceram às ordens insanas do rei. O que eu preciso que você preste atenção, eu só estou ilustrando para contar a história aqui, porque a história se repete. Não importa debaixo de qual opressão nós estejamos, de qual perseguição, mas Deus está sempre no controle de tudo. Então, por terem temido a Deus, o Senhor abençoou grandemente essas parteiras. Elas arriscaram a vida por temor a Deus e foram capazes de dizer não ao poderoso Faraó. O rei acirrou ainda mais a fiscalização. Mandou que lançasse no rio Nilo os recém-nascidos para serem mortos e devorados pelos terríveis crocodilos. Olha o que diz: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito,
ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. A moça, diga comigo, foi chamar a mãe do menino. O que era para ser uma destruição, por aquilo ser morte, você vê que Deus vai encaixando tudo. Quando tem um propósito de Deus, quando essas pessoas estão no propósito. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Leia isso aqui comigo. E eu pagarei você por isso. A mãe seria paga para cuidar do próprio filho. Você entendeu ou não? A mãe, além de cuidar do próprio filho, a mãe seria paga por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. O bebê cresceu o suficiente para a cuidadora, que era a própria mãe, incutir, diga comigo, incutir, esculpir a palavra de Deus, a fé viva na alma do menino. Olha que coisa incrível, qual a nossa responsabilidade. Tão pouco tempo ela teve com esse menino e ela já esculpiu no coração desse menino princípios. Ela esculpiu a palavra. Essa família, ela foi formada em um ambiente cruel, em meio a circunstâncias nada difíceis, nada fáceis. Nos dias de hoje, é comum nós ouvirmos de casais recém-casados que preferem não ter filhos, porque o mundo está muito difícil. Eu sempre falo, não tem que ter medo. Ah, como é que eu vou ter filho? Como é que vai ser hoje? Como é que vai ser amanhã? Esculpa o Senhor no coração desse filho. Ensine a fé. Nós, como pais, a nossa grande responsabilidade, por isso que nós temos que crescer na fé. Ah, cada um vai ter a sua fé. Não, eles são ensinados. Nós esculpimos o coração deles. Nós esculpimos a fé, a palavra. Ensinamos a amar o Senhor. Você vê que isso é tão sério, tão importante. Eu preciso que você preste atenção nisso, que eu vou falar sobre muitas coisas, mas eu tenho que dar uma parada aqui, porque eu vou falar por mim, eu escuto isso demais. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que nós podemos ter filho nesse tempo? Tempos tão difíceis. Como é que nós vamos criar um filho? À luz da palavra. Esculpindo no coração deles, ensinando a amar o Senhor. Naquela época, as circunstâncias eram extremamente difíceis. Imagine acordar pela manhã num ambiente hostil, debaixo de opressão, decretos de morte sobre os filhos. E sabe uma coisa que eu fico encantado? Que além de tudo isso estar acontecendo, no seio daquela família, ou daquelas famílias, diga comigo, havia sonhos, amor, esperança, diga perspectiva de vida, diga projetos, diga visão de futuro.
em meio à hostilidade imposta por um facínora, um desequilibrado, um cruel. Sabe por quê? Porque eles estavam agarrados à promessa de Deus. Como é que você sonha debaixo de uma opressão dessa? Como é que você tem sonhos? Como é que você projeta? Como é que você consegue acreditar num futuro debaixo de uma opressão dessa? Muitos poderiam dizer assim naquela época: nós nem vamos ter filho, porque ter filho para ser morto. Mas não, eles tinham promessas, eles não perderam a capacidade de sonhar. Você prestou atenção no que eu pedi para você repetir comigo? Quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam, mais cresciam. Diga comigo: quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam, mais cresciam. Isso é fé. Isso é fé, porque a opressão era para impedir esse crescimento, mas quanto mais oprimidos eles eram, mais cresciam, mais se multiplicavam. Isso é fé. E uma fé poderosa. Às vezes parece, imagine, vem cá, vamos pensar aqui. Lembra da pandemia? Todo mundo ficava fiscalizando todo mundo para ver se estava todo mundo de máscara. Não era assim? Até os vizinhos foram ensinados a ficar olhando para a tua vida para ver se você estava usando, para te denunciar. Você tinha que trabalhar escondido. Né? Quem trabalhou, porque eu sei que muita gente não parou de trabalhar, tinha que trabalhar igual criminoso, escondido. E aí? Aqui, estava todo mundo de olho para ver se ia escutar o choro de um neném, se ia nascer algum bebê. Estava todo mundo observando. Olha que clima. Mas aquele povo continuou se relacionando, projetando, sonhando, acreditando, tinha promessas. O momento que você vive hoje pode ser o melhor momento da sua vida. Às vezes a gente olha só como aquele momento terrível que nós estamos vivendo. O que eu preciso fazer? Diga comigo: controlar o foco. Ou você está focado, ou você já perdeu o foco. Tem que controlar seu foco. Para onde você vai olhar? Você vai olhar para as circunstâncias ou você vai olhar para as promessas? Sua atenção é continuar perseverando. Espera aí, eu acredito, Deus está no controle de tudo. Deus tem um controle de todas as coisas. Quando as coisas parecem que saiu do controle, Deus começa a escrever um capítulo mais emocionante da nossa história. É assim. Quando as coisas parecem que perdeu o controle, é aí que Deus começa aquele capítulo mais emocionante, poderoso da nossa história. Então, o que eu preciso fazer? Controlar o foco. Debaixo de tanta opressão, Anrão e Joquebed tiveram 3 filhos que se tornaram líderes, fizeram a diferença e nos influenciam até hoje. Isso é encantador. Vou repetir. Debaixo de uma opressão tão grande, tiveram 3 filhos, e esses 3 filhos se tornaram líderes poderosos de uma mesma família. O que foi plantado no coração dessas crianças? Porque eles nasceram como escravos. Eles nasceram num ambiente hostil. Está entendendo o que eu quero te dizer ou não? Sim ou não? Ou a sua fé te controla, ou a hostilidade vai te controlar. Ou você mantém o seu foco na promessa, na palavra, em Deus, ou nas circunstâncias. Se você colocar nas circunstâncias, você já se perdeu. Está aí sua aflição, está aí sua angústia, desespero, desesperança. É o que está aí. Esse é o problema. A liderança de Moisés, ela continua tão atual que é estudada por grandes treinadores para recrutamento de lideranças no mundo todo. Você sabia disso ou não? Sabia ou não? Sim ou não?
A liderança de Moisés é estudada no mundo todo, inclusive multinacionais utilizam a liderança dele como modelo. Porque é uma liderança a ser realmente estudada. Capacidade, sucesso, são sinônimos da liderança, do legado que ele deixou, uma história que nos edifica pelo exemplo que foi. Justamente por, você vê, eu fico pensando, né? Moisés se tornou libertador de Israel. Arão, sacerdote, e Miriam profetiza, líder na formação dos músicos. Como é que um pai e uma mãe coloca isso no coração dos filhos num ambiente tão hostil? Como é que alguém que é gerado num ambiente como esse se torna alguém tão poderoso? 3 lideranças fortes criadas, diga comigo, 3 lideranças fortes criadas no cativeiro. Diga comigo, mas não para o cativeiro. Mais uma vez, criadas no cativeiro, mas não para o cativeiro. Sabe por quê? Porque não se envolveram com as circunstâncias, nem se deixaram que o espírito fosse afetado, não permitiram isso, o espírito fosse abatido pelas circunstâncias. Uma pessoa pode ter sido criada no cativeiro, mas não para o cativeiro. Você pode estar passando por uma circunstância, mas você não foi criado para essas circunstâncias. E isso tem que entrar dentro de você. É o que vai mudar o teu espírito, é o que vai te tirar, mudar essas circunstâncias. Continuaram progredindo, crescendo, avançando. A Bíblia diz que foi o período que aquele povo mais cresceu. Quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. E foram se tornando cada vez mais fortes. O povo crescia em meio aos açoites, a perseguição. Isso é muito forte. Isso deve mexer com cada um de nós. E mudar a maneira de olharmos para os problemas. A opressão não é para fazê-lo retroceder. A pressão é para fazer você crescer. Sabe o que eu falei ontem? Preste atenção. Alguém já voou de avião aqui? Já? Todos? Deixa eu ver. Então tá. Então vocês sabem do que eu vou falar agora. Quando o avião decola, quanto mais alto ele sobe, acontece algo dentro dele chamado pressurização, que é pressão interna. Porque se não pressurizar ele internamente, ele parte. E quem está dentro não suporta. Por isso que ele precisa de pressão interna para suportar a pressão externa. Diga comigo, ele precisa de pressão interna para suportar a pressão externa. Se você não tiver pressão interna, você não suporta a pressão externa. Ah, mas que pressão é essa? É justamente as pressões que te faz crescer, que te faz evoluir, que te faz ser mais forte por dentro. Porque sonhos todo mundo tem, grandes projetos todo mundo tem, só que se você não tiver pressão interna, você não... Tudo nessa vida precisa de pressão. Tudo. Então, quanto mais pressão interna, mais preparado você vai estar para as pressões externas. Porque senão, se você não tiver pressão interna, se jogar num lugar muito alto, você morre. Você não tem pressão. Você não suporta. Você vai partir. Você vai desintegrar. Por isso que Deus nos trabalha com essas pressões. Para nos fortalecer por dentro. Às vezes não precisa ninguém colocar pressão.
Não precisa vir de fora, começa a colocar dentro. Através da sua fé. Através da palavra, a palavra vai entrando dentro de você. Aqui existia tantos infortúnios, dificuldades, várias crueldade, perversidade, mas eles tinham um alvo, o topo. Ninguém parou de viver, de crescer e sonhar. Como é que eu comecei essa mensagem? Diga comigo, rumo ao topo. Então, isso aqui não impediu de Moisés se tornar o maior líder que já existiu. Ele já foi criado num ambiente, ele não ficou traumatizado. Ele já escondido de bebê. Ele foi colocado no rio Nilo, que era um rio onde bebês eram jogados para serem mortos. E não cresceu um traumatizado, um bloqueado. Se formou um líder. Vamos pensar aqui, o que fazia com que aquele povo gerasse filhos, sonhar, projetar em meio a decretos de morte? Porque era para falar assim, como acontece nos dias de hoje, né? Não vou nem projetar a ampliação da família, porque para quê? Não é verdade? Para quê? Não, mas nada impediu. Porque a confiança em Deus, a fé vive em ação, fazia com que eles continuassem projetando, sonhando, vivendo normalmente. Você vê que o controle de Deus é tão grande que as parteiras não tiveram medo do rei. Para beneficiar, temeram a Deus, confiaram nele e foram honradas. Você vê que Deus vai preparando tudo. Quando Deus tem um propósito, não adianta. O propósito é para que aquelas crianças não nascessem, nasceu. O propósito é para que elas não vivessem, foi decretada a morte, não morreu. E você vê que Deus trabalha de uma forma tão linda que o próprio faraó, que decretou a morte, Moisés foi parar na casa dele como filho dele. Ele era um filho de faraó. Quem cuidou desse menino? A própria mãe do menino. Está prestando atenção ou não? Você está visualizando a perfeição do agir de Deus ou não? Vou fazer uma pergunta que nós fizemos ontem. Nós aprendemos assim, faça orações do tamanho do teu Deus. Mas que tamanho que é o teu Deus? Do tamanho das circunstâncias, do tamanho do problema ou menor que ele? Não responde não vou nem deixar você responder, porque eu responder você vai falar assim, não, muito maior, mas vem cá, como é que realmente eu creio? Porque se eu creio que ele é muito maior do que o problema, então o problema não está me abatendo, porque eu sirvo a um Deus maior. E as minhas orações, que tamanho que elas têm sido feitas? Que as minhas orações serão do tamanho do meu Deus? Qual o tamanho das minhas orações? Qual o tamanho delas? A palavra para nós é confie em Deus. Confie em Deus, no Senhor dos Exércitos, no Todo-Poderoso. Diga comigo, Ele dará a saída, o escape, a provisão, o alívio que você precisa. Confie nele. Você tem que pregar para você. Você prega para você? Você prega para você? De vez em quando a gente precisa pregar para nós. Espera aí, que tamanho que é o teu Deus? No que você acredita? Cadê a fé que você diz que tem? O quanto você confia? Eu estou vendo um surto de pessoas que em 2020 perderam a fé e não conseguiram se levantar até hoje. E se não fizer algo radical, não vai conseguir se levantar. Precisa se levantar. Tem gente morrendo não de pandemia mais, morrendo de depressão.
Porque quando a gente vai se entregando, isso vai tomando conta. Vida sem propósito, uma vida vazia, angústia, tristeza, depressão, vida sem propósito, sem sentido. Eu volto a dizer, Moisés foi gerado debaixo de hostil opressão. Mas a fé viva foi esculpida na alma dele. Não foi um traumatizado. Não foi um bloqueado. Nós precisamos colocar assim, nós não estamos vivendo momentos, os nossos momentos são desafiadores. O que nós vivemos, o que o nosso país está vivendo, o momento é difícil. Diga comigo, mas é a hora de crescer, de avançar, gerar filhos, formar famílias, sonhar, progredir, construir, porque Deus honrará. Não é momento de parar de sonhar, não é momento de retroceder, é momento de sonhar, é momento de construir, é momento de projetar, ir além das circunstâncias, sonhar além das circunstâncias. Diga comigo, Deus é o Senhor das circunstâncias. Tire o foco das dificuldades, coloque nos objetivos, em seus sonhos, joga pressão interna. Quando nós jogamos pressão interna, nós suportamos a pressão externa. Tem que gerar aí dentro, para resistir, para dar respostas assim, ó. Eu fico encantado, como é que esse povo não parou de sonhar, como é que não parou de crescer, não parou, quanto mais oprimidos eram, mais cresciam, mais se fortaleciam, mais fortes se tornavam. Deus se manifesta na vida daqueles que confiam nele. Diga essa palavra comigo, Deus se manifesta na vida daqueles que confiam nele. Então, nós somos assegurados pela palavra a vivermos além do contexto, do cenário que o mundo nos apresenta. Se for pelo cenário, se for escutar o que a gente escuta aí pelos noticiários, nós estamos fritos. Por isso que nós olhamos para o alto, para Deus. A Bíblia nos ensina isso, fixe os seus olhos em Jesus, não nos relatórios negativos, confie, temos o Senhor. Às vezes as pessoas perguntam, o senhor viu o que está acontecendo? Eu falo, não vejo nada. Ué, mas o senhor vive alienado? Não. A Bíblia não me ensinou a olhar para as circunstâncias, me ensinou a olhar para o alto, o autor e consumador da minha fé. Só para Ele. Não é para olhar um bando de mentiroso. Hoje você não sabe nem no que acreditar mais. E segundo, nós já sabemos que o homem não pode fazer nada por nós. Sim ou não? O homem não pode fazer nada por nós. É só Deus. Só Deus. Então, vamos seguir, a hora que Ele nos der a direção do que nós devemos fazer de forma radical, nós fazemos. Hebreus 11, 23 diz assim, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e nem temeram o decreto do rei. Como eu disse, o Nilo era um lugar de morte, diga comigo, se tornou um lugar de salvação. O lugar de morte se tornou um lugar de salvação. A mãe do bebê acreditou num cenário de morte, ali, naquele cenário de morte surgiria vida, e é o que aconteceu. Ela creu que nos mesmos lugares em que as crianças eram afogadas e mortas, comidas por animais, Deus iria agir, e o bebê viveria, e viveu. Por isso que nós não vivemos, assim, eu não quero saber o que está acontecendo na vida dos outros, eu quero saber o seguinte, ninguém responde pela minha fé. Pode não estar acontecendo, acontece uma determinada forma na vida de todo mundo, mas se eu crer, na minha vai ser diferente. Os meus resultados serão diferentes, porque cada um vive pela sua fé.
Cada um vive pela sua, o quê? Fé. E o único responsável por acreditar é você, não sou eu. Você é responsável pela sua fé, você vive pela sua fé. Você é o único responsável por aumentar a sua fé. Ninguém é responsável por aumentar a sua fé. Você é responsável por aumentar a sua fé. Foi dado a você uma medida de fé e você tem que desenvolver essa medida de fé. Está entendendo ou não? Sim ou não? Você precisa entender, senão o espírito vai ser um espírito tímido, medroso, covarde, um espírito inconstante, será um espírito procrastinador, nunca vai tomar as decisões que precisam ser tomadas. Você vai ser uma pessoa ofendida, vai se doer facilmente. Quando eu falar para você que você é responsável pela sua fé, você vai falar assim: ele não sabe da minha vida, ele não sabe o que eu estou passando. Não, você é responsável pela sua vida, você é responsável pela sua fé. Ninguém é responsável por acreditar, você é responsável por acreditar no que você precisa acreditar. Você é responsável pelo que você come, você é responsável pelo que você lê, você é responsável pelas amizades que você tem, você é responsável por quem você anda, você é responsável pelo que você escolhe ouvir, qual a voz você escolhe ouvir. Só você. E um novo dia está nascendo, o ano novo está chegando. O que você ouve? Com quem você anda? Do que você se alimenta? Quem são seus amigos? Quais são as leituras que você faz? Quem são as pessoas que você ouve? É o Senhor, a palavra do Senhor, pessoas de fé maior do que a sua ou não? Você é o responsável, o ano novo está chegando. Mas lembre-se que o ano novo começa em você. Não será diferente, o ano novo. Aliás, posso fazer uma pergunta? Posso fazer? Posso fazer? Quem implantou coisas novas já agora em dezembro? Implantou coisas novas que você eu já comecei a mudança agora. Eu só vou entrar em janeiro de 2023 e dar continuidade. E agora eu vou desenvolver coisas novas. Porque essa história de esperar chegar, virar o ano, chegar 1º de janeiro para falar assim, vou mudar nisso, vou mudar, vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. E isso aí tem prazo de validade de 15 dias só. Geralmente é 15 dias que tem validade isso aí. A hora que passar os 15 dias, você está fazendo igualzinho de novo. Por isso que a gente já começa em dezembro. A rotina nova, né? Moisés foi ensinado a confiar e temer servir a Deus em sua essência. Aqueles pais fizeram tudo pela fé. Tudo. Acreditando que, colocando no coração, a segurança no coração deles, era que Deus os honraria. Esse tem que ser o nosso espírito. É uma pergunta que nós precisamos fazer. Que fé nós temos praticado? Influenciado pessoas, os familiares, ou não? Moisés foi influenciado pela fé viva dos pais, mesmo vivendo tão pouco tempo com os pais. Você vê que o quanto é importante aqueles primeiros anos, né? Nós podemos influenciar os nossos filhos por toda a vida. Uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira deve ser ensinada. Você vê que levou há pouco tempo, criado pela mãe, mas estava lá no coração dele. Cresceu, estava lá. Porque ele não foi criado, depois de uma certa idade, já foi adotado pela filha de Faraó. E nada mudou o que estava dentro dele, o que foi colocado dentro dele. Deus está além das circunstâncias. Está nas circunstâncias e usa das circunstâncias. Às vezes essa circunstância que você acha que é o fim, Deus está usando essas circunstâncias para um tempo novo, para coisas novas,
para mudanças radicais, para transformações, para cumprir com o seu propósito. Você vê que Deus tem tudo sob controle. Tudo. Para pensar nos mínimos detalhes. A filha do faraó foi tomar banho. As servas começaram a caminhar às margens do rio. Viu o cesto e a criança dentro, pediu que buscasse. Ó, tudo sob controle. Ali, ao ver o bebê, ela foi tocada. Tudo foi providenciado por Deus. Se o Senhor não estivesse naquilo, nada é o que teria acontecido, não teria dado nada certo. Percebe que a gente, sabe aquele versículo de Salmo 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará? Sabe? Eu entreguei meu caminho, confio no Senhor, estou na fé e eu sei que o Senhor vai fazer. Você acha que a filha do faraó passaria por cima da ordem do próprio pai e manter a vida de um bebê do sexo masculino? Você acha que ela poderia fazer isso se a mão de Deus não estivesse ali? Ela mesma seria punida? Como é que ela passa por cima de um decreto do pai? Por quê? Deus tem um controle de todas as coisas. Deus resolveu todos os problemas da família de Moisés de uma só vez. Resolveu o financeiro, porque a mãe passou a ganhar para cuidar do próprio filho. O emocional, porque era uma perda gigantesca. Os filhos correndo o risco de execução, morte. E Deus foi resolvendo tudo. Deus observava tudo, conduziu tudo até a sua mãe de uma forma linda. Você vê que Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo. Amém, pessoal? Diga, Deus está no controle de tudo. Diga, eu vou sonhar além das circunstâncias. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Quando nós confiamos em Deus, Ele pega situações que parecem perdidas e revertem para nos favorecer. Deus não deixou Joquebede sem o filho. Deus deu um tempo para que a mãe ensinasse a sua palavra a ele. O caráter de Deus foi formado, forjado. O caráter de Moisés foi formado e forjado no tempo de Deus. O filho foi criado no cativeiro, mas diga essa palavra comigo, mas não para o cativeiro. Você pode estar vivendo num ambiente opressor, mas essa não é a sua vida. Não é o que Deus tem para você. Não é esse ambiente que você vai ficar. Coloque isso dentro de você. Confie em Deus independente das circunstâncias. Confie em Deus independente das circunstâncias. Circunstâncias são mudadas. Quanto mais eles eram oprimidos, mais fortes, mais cresciam, mais produziam, mais avançavam, mais intimidavam em tempos de opressão. Quanto mais perseguidos eram. Pega o teu propósito nas mãos. Muitos crentes morrem na fé, desistem de buscar a Deus por causa de ameaças impostas pelas circunstâncias, das opressões, das pressões, do desânimo. Miqueias 6,4 diz: eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão, Miriam para conduzi-lo. Formaram pessoas de caráter temente a Deus, que foram estruturas para Israel, instrumentos na mão de Deus.
3 líderes de uma mesma família que conduziram o povo. Que coisa linda. 3 líderes poderosos. Uma família que produziu, avançou, que era feliz. Uma família inteira engajada, decidida para salvar. Coloque isso no teu coração. Cativeiro não é teu lugar. As circunstâncias não são importantes. O Senhor é o Senhor das circunstâncias. Faça oração do tamanho do seu Deus. Que tamanho que tem o teu Deus? Como você o enxerga, como você o vê. Coloque isso dentro de você. Você que é pai, você que é mãe. Os pais têm o tempo e a eternidade dos filhos nas mãos. Pode influenciar no futuro deles poderosamente. Joquebede estava preparada por Deus, com a fé edificada, firme. Quando chegou o momento de entregar o filho nas mãos da filha de Faraó, ela estava pronta. Moisés foi preparado, fez a melhor faculdade, foi instruído no que havia de melhor na ciência, no Egito. Aprendeu tudo sobre uma nação, leis, governo. Mais tarde ele estaria à frente de uma nação. E entendeu, vivendo nas entranhas do poder. Ele aprendeu, tinha um propósito nisso. Todo conhecimento que ele aprendeu tinha propósito. Tudo que existia de mais avançado no mundo na época, Deus o treinou de todas as maneiras para o futuro. Tudo preparando para o grande futuro que Deus tinha com ele. Aquilo que começou com um decreto de morte, terminou como um exemplo de liderança em todo o mundo. E a Bíblia diz que nunca mais se levantou um líder como ele. Salmo 34 fala sobre, Deuteronômio 34 fala sobre isso. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Acredite nisso. Fale com Deus. Fale com Deus. E coloque dentro de você uma coisa. Tudo isso se deu por causa de pessoas de fé. Pais de fé que creram no Deus vivo e não foram influenciados nem temeram as circunstâncias. Mas temeram e obedeceram, confiaram em Deus. Continuaram sonhando e projetando no Senhor. Continue sonhando e projetando no Senhor. Continue sonhando e projetando no Senhor. Deus tem ouvido cada oração. Êxodo 3 diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Deus quer te tirar das mãos dos opressores. Viu? Deus quer tirá-lo. A Bíblia diz: para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor chegou a mim, o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Só agora aquele povo tinha clamado? Não, com certeza não era só agora. Mas teve um momento que eles clamaram de forma diferente. O clamor subiu a Deus, o clamor chegou a Deus. E quando chegou, o clamor chegou. Quando o problema se agravou, eles clamaram o Senhor com fé, de todo o coração.
porque a única maneira que a pessoa tem de ter a vida transformada é correndo para Deus. Então diga: Senhor, o Senhor é a única maneira da minha vida ser transformada. E eu clamo que o meu clamor suba à tua presença, que as minhas orações elas subam à tua presença, Senhor. Quando eles clamaram, o Senhor desceu. Quando eles clamaram, o Senhor desceu. Quando eles clamaram, o Senhor desceu. E Deus quer descer para te livrar. Deus quer descer para mudar a tua realidade. Se levante na fé, faça o teu clamor subir ao trono. Coloque dentro de você: eu não vou permitir que as situações me oprimam. Quanto mais oprimido eu for, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar, mais eu vou crescer, mais eu vou prosperar. Quanto mais me oprimirem, mais eu vou romper, mais eu vou crescer, mais eu vou buscar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, no meio de hostilidade, no meio de tanta opressão, perseguição, meu Deus, nada impediu o teu povo de crescer, nada impediu o teu povo de avançar. Oh meu Deus, nós cremos, Senhor, nós cremos, meu Deus, nós cremos da mesma forma, meu Pai, ainda que no meio de tantas perseguições, em meio a tantos desafios, a tantas opressões, ó meu Deus, é agora que nós vamos crescer, é agora que nós vamos avançar, é agora que nós vamos romper, Senhor. Agora, meu Pai, não perdemos a capacidade de sonhar, não perdemos a capacidade de projetar. Não, Senhor, as circunstâncias não nos dominam, nós não somos dominados pelas circunstâncias. As circunstâncias, meu Pai, são mudadas pela fé. Nós podemos, meu Senhor, termos nascido no cativeiro, ter sido criado no cativeiro, mas não fomos, meu Pai, formados para eles. Em nome do Senhor Jesus, tira o teu povo do cativeiro, meu Pai. Tira o teu povo, Senhor, da mão dos opressores. Livra das mãos dos opressores desse problema, Senhor, que se tornou um opressor na vida dela. Esse problema que vem para oprimir, para perturbar, para roubar a paz, para roubar a alegria. Ó meu Deus, eu lanço essa palavra sobre a vida deles. Quanto mais oprimidos nós somos, mais nós crescemos, mais nós nos multiplicamos, mais forte o teu povo se torna. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro. Abençoa o trabalho, abençoa os negócios, abençoa as empresas, Senhor. Que viradas incríveis aconteçam, que viradas sobrenaturais aconteçam, que reviravoltas extraordinárias aconteçam na vida do teu povo. Abra, meu Pai, a visão, ó meu Deus, que além, o Senhor está além das circunstâncias, o Senhor está muito além das circunstâncias. As circunstâncias não têm poder sobre nós, as circunstâncias não têm poder sobre o teu povo. Nós estamos além das circunstâncias, nós vamos além das circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo viradas poderosas, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Pai. Que coisa incrível! O Senhor tem o controle de todas as coisas. Moisés foi criado num ambiente, num tempo de cativeiro, em circunstâncias desfavoráveis, mas o Senhor libertou do cativeiro. O Senhor mudou as circunstâncias. Muda as circunstâncias do teu povo aqui hoje, Senhor. Muda as circunstâncias do teu povo aqui hoje, Senhor. Não, Senhor, nós acreditamos que um momento difícil não significa derrotas. Por isso, nós não somos, Senhor, o resultado das circunstâncias. Nós mudamos as circunstâncias, Senhor. Como o texto diz, quanto mais oprimidos eles eram, mais eles cresciam, mais eles se fortaleciam, mais eles se multiplicavam. Coloca o mesmo Espírito dentro de nós. Coloca esse mesmo Espírito dentro de nós, Senhor. Que nós possamos crescer, avançar. Nós vivemos tempos opressores. Naquela época, Senhor, os pais viviam aquela insegurança
tinha que esconder os seus filhos, porque se não os escondesse, todos eram mortos. Que perseguição! Hoje nós não vivemos uma opressão tão grande quanto essa, hostil como esta. Mas nós sabemos, Senhor, que só estamos seguros no Senhor. Coloca dentro de nós o mesmo espírito de fé. Aquele povo, diante de tanta perseguição, não pararam de sonhar, não deixaram de projetar, continuaram tendo filhos, continuaram frutificando, continuaram crescendo, continuaram se fortalecendo, continuaram se multiplicando e se tornaram tão fortes, tão grandes, que os inimigos temiam a eles. Fortaleça o teu povo, Senhor. Fortalece o teu povo hoje. Levanta o teu povo hoje com poder. Eu declaro isso sobre a vida deles. Quanto mais oprimidos, mais cresceremos, mais forte nos tornaremos, mais vamos avançar, nos multiplicar. Abençoe, Senhor. Abençoe o propósito da mudança. Que viradas aconteçam. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos para o Senhor. O Senhor criou todo o universo em apenas 6 dias. Cada dia que o Senhor liberava uma palavra e dizia haja, o que não existia passava a existir. Então, esses últimos dias o Senhor pode fazer tudo. Esses últimos dias, mudanças incríveis, elas podem acontecer e nós cremos. Eu abençoo o Senhor e declaro que esta semana seja uma semana de grandes definições. Eu declaro uma semana de milagres na vida do teu povo. Eu declaro uma semana de viradas. Nós vamos entrar em 2023, mas vamos entrar por cabeça, abençoados, vitoriosos, em nome do Senhor Jesus, rumo ao topo. Diga comigo, rumo ao topo. Diga, além das circunstâncias. Diga, eu vou além das circunstâncias. Eu vou transpor as circunstâncias. Diga, em nome do Senhor Jesus, eu posso ter sido gerado no cativeiro, mas não fui criado para ele. Então o cativeiro, diga assim, o cativeiro não é o meu lugar. Coloque isso dentro de você. Diga, o meu Senhor é o Senhor das circunstâncias. Diga, Deus está acima das circunstâncias. Diga, eu, pela minha fé, eu estou além das circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Diga, as circunstâncias não podem me dominar. Diga, como aconteceu no passado, quanto mais oprimidos eles eram, mais eles cresciam, mais eles avançavam, mais eles se fortaleciam, mais se multiplicavam. Diga, assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Levante o teu propósito. Quero declarar isso sobre a tua vida. Eu declaro você indo além das circunstâncias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus você superando as circunstâncias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus mudanças. Quanto mais oprimido, mais você cresça, mais você avance, mais você prospere. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma semana poderosa. Eu declaro uma semana de milagres. Cada dia dessa semana seja uma semana de um dia de milagres na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que esta seja uma semana definidora, poderosa, incrível, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida e profetizo em nome do Senhor Jesus as tuas vitórias. Eu profetizo rumo ao topo, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio
recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte.